E o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado. Hoje houve uma conversa muito significativa que o Senhor falou comigo. Foi uma conversa muito extensa e eu gostaria de compartilhar partes desta conversa hoje. O Senhor Todo-Poderoso hoje me levou a um lugar e quando Ele me levou àquele lugar, então havia um lugar, haviam pessoas naquele lugar e quando eu cheguei lá, eu os vi, as pessoas. E então havia uma sala mais interna, um compartimento interno naquele lugar, onde as pessoas estavam. Então, quando eu entrei no compartimento externo, já na porta eu descobri pessoas. Alguém que estava de joelho, havia alguém que tinha morrido. Uma pessoa madura havia morrido, mas porque o corpo morto estava coberto, eu achei que era um homem que havia morrido, mas o corpo estava coberto desde a cabeça até a perna. Eles estavam amarrando as pernas. As pernas estavam sendo... estava coberto e também a cabeça estava coberta e amarrada. Então eu entrei naquele lugar e havia um cadáver, um corpo morto. Não sei por que, por alguma razão, eu achei que um homem maduro havia morrido. Maduro, um pouco alto, acima da média altura, eu achei que fosse um homem. Então, em um momento, o instinto era de que havia lamento aqui. As pessoas estavam chorando, estavam lamentando e chorando aqui. E eles estavam chorando, estavam de joelho, alguns estavam tentando amarrar as pernas, estavam de joelho chorando dos dois lados do corpo morto, e o corpo morto estava deitado em algo que se parecia com um carpete no chão. E outras pessoas estavam de pé, havia algumas pessoas de pé perto da cabeça do corpo morto e outros do lado esquerdo da mão do corpo morto e assim por diante. Então, quando eu entrei na porta, o Senhor me levou à porta e então havia este corpo morto. Novamente, como eu disse, eu pensei que fosse um homem que tivesse morrido. Por alguma razão, achei que fosse um homem. É um lugar sereno, é um lugar chocante, porque você entra em um lugar onde tem um corpo morto e eu não sabia, por alguma razão, quem morreu lá. Então, eu entrei na porta e disse, alguém morreu aqui. Há um corpo morto aqui, as pessoas estão no chão de joelhos, ao redor do corpo morto, alguns do lado esquerdo, do lado direito, alguns ainda amarrando aquelas roupas na perna. E aquele lençol cobria totalmente o corpo. Então, eu queria sair. Eu queria sair. Eu disse, não, as pessoas estão chorando aqui. Eu realmente queria sair. E o Senhor disse, não, você não pode sair. Mas você tem autoridade, você pode simplesmente entrar. E este corpo vai se levantar, este homem vai ressuscitar. Então, eu decidi agora entrar, não ficar na porta, mas entrar. Então, repentinamente, o corpo morto ressuscitou. O corpo morto ressuscitou e eles desamarraram. E então, ele levantou e eles desamarraram o pano, o tecido, mas... Quando ele foi descoberto, era uma mulher, na verdade, era uma mulher madura que havia morrido. E então, o que aconteceu é que, quando ela acabou de ressuscitar, ela levantou. Quando ela levantou, somente uma pessoa que estava do lado esquerdo dela estava segurando, outro dizia, segura, segura, porque ela ainda está instável. Então, ela vai cair, por favor, segure. E então ela caiu, o corpo caiu novamente, mas desta vez no sofá. No sofá. E então, novamente, eu os repreendi. Novamente, agora, eles levantaram o corpo, mas agora eu podia ver que ela estava respirando. Ela agora estava acordada, abrindo os olhos. O Senhor voltou a vida, colocou vida de volta nela. Ela estava respirando, mas ainda no sofá. Eu disse, por favor, corra. Corra até a geladeira e traga-me leite. Traga um copo de leite. Eles foram até
Eles foram até uma geladeira por volta de 1 metro de altura, branco, abriu a porta, eles estavam procurando leite lá para dar para o corpo, e eu sabia. Eles estavam me dizendo, não, a pessoa morreu lá fora. Esta mulher, na verdade, morreu lá fora. Então, eles decretaram que ela estava morta, então eles amarraram, eles cobriram o corpo, eles falaram do médico, falaram com o médico e trouxeram ela para cá. Então, ela morreu lá fora. E ela foi levada até um hospital de emergência, agora foi trazida para casa. Então, eles disseram e me fizeram saber que esta mulher morreu lá fora, foi levada ao hospital de ambulância, foi decretada a morte, então eles trouxeram o corpo de volta para casa. Então, o corpo já estava coberto, as pernas já estavam sendo amarradas, aqui no tornozelo, outra corda no joelho, e então, agora o pedaço que sobrou estava cobrindo a cabeça lá em cima. Então ela ressuscitou, porque por um momento eu achei que eu deveria remover o meu casaco e cobrir o corpo para ressuscitar. Mas quando eu acabei de entrar, o Senhor disse, não, não vai embora. Você tem autoridade, entre, o corpo vai ressuscitar. O Senhor sussurrou para mim ali ao vivo. Então ela levantou, ela ressuscitou e houve causa. Algumas pessoas correram, saíram correndo, fugiram. Foi caótico, mas o problema é que somente a pessoa que estava segurando a mão esquerda, do lado esquerdo, a mão esquerda, estava segurando, ele disse, não, ela ainda está instável, segura do outro lado. Eles não estavam segurando, porque eles já tinham fugido, já estavam 1 metro de distância. Então, quando ela caiu no sofá, eu vi que ela já estava respirando, o fôlego voltou a ela, a vida voltou a ela, ela estava tentando abrir os olhos e olhando para cima. Sabe quando alguém ressuscita e começa a olhar para cima, a parte de cima? E eu disse, por favor, dê-me um copo de leite, me deem agora, imediatamente. Então, eles correram para outra sala, outro ambiente onde estava a geladeira. Então, esta é a tremenda conversa que o Senhor teve com seus servos em um tempo muito crítico, quando o Senhor acabou de revelar este servo particular em Caracas de uma forma muito, muito temível. Então, o Senhor agora acrescenta esta marca. Essas são marcas bíblicas destes servos. Lembre-se, Mama Rosa e a lepra. Estas são as marcas registradas desta voz. Então, haverá ressurreição que vai acontecer. Eu não sei onde será. Então, não sei onde será. Então, naquele tempo havia caos. Um pouco de caos em termos de choque. Algumas pessoas fugiram, algumas pessoas estavam tremendo, outros chorando, outros caíram. Então, havia uma senhora lá, eu disse, mova ela, porque todos ela estava tremendo, fora de controle. Então, algumas pessoas estavam correndo e eu disse, dê-me um copo de leite. E então, algumas pessoas estavam do lado de fora também assistindo através das janelas e da porta. Havia uma outra porta que também mostrava lá dentro. Então, esta agora é a conversa que o Senhor está tendo com a igreja, porque o Messias está vindo. Há uma aceleração profética, foi aumentada a velocidade que o Senhor Todo-Poderoso colocou nisto. E isto é extremamente significativo. Então, isto é o que o Senhor falou, é uma conversa muito séria que o Senhor teve aqui. Então, em um ponto, nós estávamos falando sobre Israel. Nós realmente estávamos falando de Israel. Israel, sim, Israel. E estávamos falando de Israel, e eu estava lidando com Israel, mas isso é outra conversa. Mas isto é o que eu queria compartilhar com vocês, o que o Senhor falou. Eu acho que isto é significativo, muito, muito importante. Eu vou deixar neste ponto e neste lugar,
para permitir a vocês celebrarem que o Senhor tem se lembrado da igreja e está visitando a igreja. Depois disso, eu não sei se é para celebrar isso, eu não sei se isso é para celebrar, porque isso é temível, porque o Senhor está falando deste que está falando aqui, e as definições das marcas desta voz deste servo na Bíblia, bíblicas. E então, as consequências de tudo isso é a vinda do rei. E então agora nós temos a tremenda tribulação e o meu envolvimento, o nosso envolvimento naquilo. Então, esta é uma conversa muito chocante, eu não acho que é para celebrar, mas o Senhor está lidando com a igreja, há uma comunicação ininterrupta entre o Senhor e a igreja, entre a humanidade, entre o céu e a terra. Então, daqui a 15 minutos, nós vamos ter uma tradução em Swahili de 3 a 5 minutos. Então, exatamente à meia-noite, exatamente à meia-noite e 15, então nós teremos à meia-noite e 15, eu voltarei agora com uma segunda mensagem muito importante desta conversa que o Senhor está tendo com as nações, desde que Ele nos enviou à igreja. O Messias está vindo, sejam sempre santos. Obrigado.